Olá, mais uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando a gente aqui no canal do Banco Arbi. Esse aqui é mais um Arbicast. O nosso é um 14º episódio. Hoje em clima de Copa do Mundo. A gente vai falar um pouco mais sobre o convidado e sobre o conteúdo dele durante o episódio de hoje. E a ideia é que a gente possa sair daqui sabendo ainda mais do que a gente entrou, que é um pouco da ideia do porquê a gente montou o Arbicast, que é trazer assuntos mais específicos, mais do mercado financeiro, para o conhecimento de mais gente, especialmente aqueles que têm relacionamento com o banco ou que gostariam de ter relacionamento aqui com o Banco Arbi. Do meu lado, mais uma vez, eu tenho aqui a Patrícia Claro. Obrigado, Olá. Paty, de novo. E ela vai apresentar aqui o nosso convidado hoje. A gente vai falar muito sobre negócios voltados ao esporte, nesse clima de Copa do Mundo que a gente tem vivido agora, nesse mês de junho, e o próximo mês de julho aqui, 2026, que é quando a gente está gravando esse episódio. Regi, muito obrigada pela presença. Fá, obrigada novamente por estarmos juntos aqui. Sempre É um prazer te receber. Você que é uma pessoa aí que tem 30 anos de experiência, um pouquinho mais, voltada aí para negócios, e fala que é o cara do esporte como negócio, né? Sim. Então, antes da gente passar aqui para nossa pauta, que é bastante, a gente tem bastante anotação, bastante coisa para perguntar e dúvidas, e falar também do jogo, né? Não dá para deixar de falar do jogo. Primeiro, eu gostaria muito que você falasse sobre você. Quem é o Regi, de onde você veio, o que você gosta. Então, se você puder se apresentar, será ótimo. Eu sou publicitário. Obrigado pelo convite, Fabrício e Paty, obrigado. Eu sou publicitário. Eu brinco que a gente para ali nos 30, não vai, né? É um pouquinho mais que não, isso, a gente mas não repete mais eu não. comecei em agência, depois fui para a área comercial, mas eu tinha naquela época já uma paixão por esporte, mas é que, como eu sou velhinho, não tinha muito campo para você atuar em esporte quando eu me formei. Era um sonho, mas você não conseguia encontrar. Até hoje ainda é difícil, não é tão fácil a carreira no mercado esportivo, mas está muito mais fácil do que foi há muito tempo, né? E eu fui trabalhando em vários veículos e sempre que eu trabalhava com esporte eu ficava mais feliz. Eu brincava. Teve um tempo que eu trabalhei na Warner e eu falava que eles me pagavam para assistir a Champions League, então eu estava muito feliz. E nos últimos anos eu consegui, acho que adequar isso da melhor forma, porque aí eu fui trabalhar na máquina do esporte junto com o Eric Betting, um convite super legal, para trabalhar com negócios no esporte. Então, o nosso papel, muito mais do que falar de resultado de jogo, falar do que está acontecendo, é falar como você ganha dinheiro com o esporte, como você promove o esporte, como você trabalha o esporte de uma forma inteligente. Todo mundo sabe que o esporte é uma grande alavanca, uma mola propulsora, mas não é assim tão simples. Tem muita gente que bota dinheiro no esporte e não fica feliz, né? Às vezes por uma falta de planejamento, uma série de aspectos. O que a gente tenta é fazer isso, mostrar as boas práticas e principalmente ajudar quem trabalha no esporte, as federações, a gente trabalha com empresas que promovem as grandes ligas e aí a gente consegue fazer esse trabalho. Então eu consegui atrelar esses dois lados, né, continuando fazendo aquilo que eu faço, que é vender publicidade, né? Eu sempre brinco que eu coloco aquilo que vocês odeiam no programa, né? Que eu encho de anúncios. Esse é meu trabalho. Hoje, cada vez mais conteúdo, cada vez mais projeto. A gente acaba produzindo coisas mais divertidas, né, para fazer, né, em relação a isso. Então, eu acabei me especializando um pouco nisso. Porque antes eu vendia projetos muito distintos, né? Que às vezes estavam falando com mulheres, às vezes estavam falando... Aqui não, aqui a gente tem um trabalho muito forte dentro do negócio do esporte ali específico. Tá, legal. Então o público-alvo da máquina do esporte hoje pode ser mesmo a mídia, que ajuda você a divulgar, como federações, empresas que queiram entrar no mundo do esporte. Como é que vocês têm... Como é que é a plataforma do máquina do esporte hoje para esse público-alvo? Eu sempre brinco, Fabrício, que eu olho assim, se o cara não investe em esporte, não tem nem que falar com ele, entendeu? Então não dá. O cara tem que ter alguma relação com o esporte, mas eu trabalho muito para quem tá ganhando dinheiro com o esporte. Claro que essa pessoa quer aparecer na minha plataforma e ela aparece, mas eu faço com que ela tenha uma visibilidade maior com ações específicas, com conteúdo de marca, com produção. Às vezes a gente faz coberturas, a gente brinca que é a ativação da ativação. Então a gente vai lá e planeja essa cobertura, porque muitas vezes hoje a gente tem o name rights, que é um grande problema. Então quando um torneio tem um nome... eu vou usar um exemplo de um cliente nosso, a WCL, o torneio dele chama Vivo Rio Pro, que vai acontecer daqui a algumas semanas. É um principal torneio de surf aqui no Brasil, né? O principal evento do surf mundial aqui no Brasil, a principal etapa.
Só que chama Vivo Rio Pro. Aí você imagina o que acontece. A maioria dos veículos chama de Vivo... Não chama. Chama de Rio Pro, Saquarema Pro, inventa nome. E para a WCL isso não é legal. Então, o que a gente faz? Tenta ajudar nesse processo de disseminar o nome correto, né? E isso é feito com um projeto integrado que a gente trabalha com eles, em que eu vou mostrar as ativações, vou falar. Então, tem uma estratégia por trás. E hoje você tem que pensar nisso. Não tem jeito de você trabalhar com um evento esportivo e não pensar em como o seu patrocinador vai se aproveitar disso. Se você deixar tudo sozinho, não vai acontecer nada, né? Literalmente, você não vai conseguir a repercussão. Então, tem que estudar e trabalhar. E todo mundo acha que o futebol ganha dinheiro pra caramba e todo mundo fica chateado com isso, mas um pouco do que o futebol tem é uma expansão muito grande. Então, não quer dizer que o futebol está acertando tudo, mas o futebol tem muita gente vendo. Os outros esportes têm que ser mais bem resolvidos, tem que trabalhar mais. E, em geral, o que acontece? Você vê o trabalho do vôlei, é um trabalho muito mais bem difundido, muito mais forte em termos de promoção, porque tem que ser. Se não for assim, não vai. Então, é uma relação. Ninguém vai fazer um patrocinador investir dinheiro se ele não tiver retorno disso, né? Exato. Mas acho que tem muito... Você comentou um pouco da frustração. Você acha que tem muita questão... A expectativa está muito diferente do que o trabalho mostra? Então, assim, não, vou entrar no esporte. Você acha que essa frustração vem muito da expectativa estar muito alta? Ou porque é mesmo um desconhecimento de até onde pode chegar? Putz, eu diria que vou te dizer que tem um pouco das duas coisas, né? Uma resposta muito grande aí que você me pediu, uma boa pergunta. A primeira coisa é que você tem que entender muito o que você quer quando você entra no esporte. Muita gente entra porque recebeu uma proposta. Hoje, um bom CMO, um bom diretor de marketing, deve ter na mesa dele 5, 6, 7, 8 para 12 propostas. E olhar isso e saber o que realmente funciona é muito complicado. Então, eu acho que o apoio para tomar essa decisão é o primeiro passo. Em geral, e aí eu estou falando, eu tenho sempre medo de generalizações, as empresas não têm alguém especializado em esporte dentro da empresa. Então, o cara vê o João e fala assim, o João está explodindo no tênis. Mas o João é um cara que já vem sendo preparado. Então, quem trabalha com tênis já conhece o João há muito tempo, sabe onde ele pode chegar. Mas pode dar tudo certo e pode não dar nada certo. É muito complexo. Hoje a gente já tem uma expectativa do João muito boa. Sim. Então, se eu tivesse apoiando o João há 4 anos atrás, eu estaria pagando muito menos para apoiar o João, só que eu podia ter perdido tudo. Hoje é mais complicado. Hoje já tem um grande banco por trás dele, já tem uma série de marcas. Então, as oportunidades também têm um pouco de risco. E isso é que às vezes é mal entendido no esporte. Vou te dar um exemplo, que esse final de semana aconteceu uma coisa absurda para mim que trabalho com isso, né? Esse final de semana a gente teve uma grande conquista. Depois de 53 anos sem ganhar um título, o New York Knicks ganhou o título da NBA. A cidade de Nova York parou, muita gente não estava entendendo, né? Não entendendo a cultura americana. Pô, eles não estão vivendo a Copa. Bem, quem está em Nova York não está mesmo vivendo a Copa, está vivendo o campeonato do time da cidade que precisava ganhar. A Nike me solta minutos depois que o New York Knicks ganhou, no sábado à noite, que era mais ou menos 1 da manhã, ela solta um vídeo, que é um vídeo que eu recomendo que você entre você que está assistindo, entre no perfil Nike Basketball e veja. É um vídeo inacreditável, foi feito por um cineasta. Esse vídeo fala da cidade de Nova York, fala da conquista, fala, no final brinca, né? E deseja. A postagem é tão maluca que ela bota o vídeo e fala boa noite, Nova York. Bom sono, Nova York. E aí você fala, cara, que coisa maravilhosa, é uma peça que vai ficar histórica, tudo. Mas pensem comigo, o New York Knicks podia perder. Ele podia perder, inclusive continuar perdendo, e esse filme teria sido jogado fora. Sim. Esse filme foi produzido por um cineasta que fez um grande sucesso, que concorreu ao Oscar. Você imagina jogar fora isso, jogar a produção. Aí você fala, como é que eu faço? Você pode fazer uma pecinha tosca, parabéns New York Knicks, muita gente fez. O filme da Nike, alguns consumidores escreveram nos comentários, esse é o melhor filme que a Nike já fez na história. Uau. Alguns escreveram, eu amo a minha cidade. Então você via que eles conseguiram misturar. Eu comentei hoje com um executivo da Nike, eu falei, cara, isso é incrível, cara, eu amei. Ele falou, Rigi, isso aí é histórico. E acho que ele definiu bem, né? O Matheus definiu bem, e é um trabalho muito bem feito. Então, para um trabalho muito bem feito, tem muita coisa que a gente erra. Eu sempre fico olhando, quando termina uma cerimônia de um esporte americano, que tem as camisetas prontas.
E no Brasil isso é meio perigoso, a gente é muito, ai não, vai dar azar, não sei o quê. Mas eu fico sempre imaginando o outro time, porque ele também tem as camisetas. E como é que faz para isso ser destruído sem ninguém ver, né? Porque não pode vazar, não pode ter isso. Mas a cultura americana é muito cuidadosa com isso. E isso para mim é gestão de esporte, isso é gestão de patrocínio. Eu tenho que ter coragem, eu tenho que apostar e tenho que entender que eu vou perder. Eu acho que o grande ponto é, você não pode apostar em ganhar. Você tem que apostar no patrocínio. Se vai ganhar ou não é outra questão. O patrocínio por si só tem que se sustentar. Se você vai entrar no esporte para ganhar, então acho que você entendeu errado. Compra um time que é mais fácil. Faz uma SAF, que aí vai ser pior ainda, né? Porque aí você vai ficar mais frustrado. Mas se você vai entrar como patrocinador, entenda que não dá para prever algumas coisas, né? Hoje a gente vê isso o tempo todo no esporte. O esporte é pródigo nisso. E às vezes o certo não funciona. E aí vai. Então, assim, é um planejamento que precisa ser pensado e precisa ser pensado a longo prazo também. Essa é a questão. Então, a tua pergunta é muito complicada. As pessoas hoje estão pensando diferente? Não. Eu acho que é uma sobrevalorização do futebol. O futebol, para todo mundo, é o grande esporte. Mas isso não é uma coisa que as pessoas fazem de sacanagem com os outros esportes. O futebol tem esse ponto. Para quem está ouvindo agora morrendo de raiva, inclusive alguns clientes meus que trabalham com outros esportes, é só olhar o que acontece quando a Copa do Mundo acontece. Em geral, para tudo. Exato. Em geral, para tudo. A Fórmula 1 continuou, tem uma série de eventos, mas complica. É um evento de 4 em 4 anos, mas complica. Isso não acontece sempre, não é a questão. O futebol tem esse apelo. Agora, isso não quer dizer nada. Para fazer esse podcast, eu fui conversar, pegar alguns dados, né? E tem um dado hoje que, assim, tem 2 estudos grandes. Um diz que é 35%, outro diz que é 37%. Então a gente está bem, está ali na média de 36%, alguma coisa. Que são pessoas que não assistem Copa do Mundo. Não assistem aos jogos. E eu não estou falando que elas não assistem ao jogo da Espanha ou dos Estados Unidos. Não assistem do Brasil. Tá. E se você ficar atento na sua casa, talvez você tenha esse exemplo. É muito comum que tá todo mundo assistindo na sala, mas tem 2 pessoas na cozinha. E estão no maior papo, estão comendo, estão fazendo outra coisa. E sabem que o Brasil está ganhando, sabem que o Brasil está empatando, mas não estão nem aí para vir para a sala. Nem quando o gol sai, essas pessoas vêm para a sala. E eu falo pessoas porque eu não quero criar aquele estigma bobo de falar 2 mulheres lá. Não, não é verdade. Pode ser que sejam 2 homens ali. Eu tenho amigos que odeiam futebol. Eu tenho 3 cunhados. Os 3 não gostam de futebol. É uma coisa inacreditável para mim, porque eles não gostam de futebol. E aí eles faziam festas de criança em dia de jogo de Champions, em que não tinha um sinal de televisão. Eu falava, então eu não vou, entendeu? Se não tem um sinal de televisão, eu não vou. Aí o que a gente fez? Passou a ter cuidado com o jogo da Champions. No jogo da final da Champions, não faz um aniversário, porque senão o tio não vai. Era basicamente isso. Então, assim, é esse apego. Então, assim, o outro esporte, ele vai ter que mostrar para o anunciante o que ele traz. E acho que tem a ver com comunidade. Hoje, a grande resposta é, eu tenho 20 milhões de torcedores. O Fabrício não tem que estar preocupado com isso. Ele tem que estar preocupado com o seguinte, como é que eu ativo esses 20 milhões de consumidores? O Palmeiras tem um projeto na área financeira, que é o Palmeiras Pay, que é maravilhoso. Sim. E aquilo é um projeto que foi feito. É um projeto muito bem feito. E isso faz com que eu tenha uma receita que não depende de resultado e nada mais, depende da paixão palmeirense. É perigoso? Tudo é perigoso quando você envolve futebol. Quando você vai para outro esporte, talvez você tire um pouco a paixão. A paixão é perigosa. Então, assim, por isso que eu te falei que era uma pergunta complexa, porque a gente vai muito além. Talvez eu até tenha ido longe demais do que você falou, mas no fundo, você vai ter que transformar esse ativo cada vez mais e aproveitar esse ativo de uma forma muito interessante, com transmissões, com tudo que você puder fazer. Em cima daquilo. Eu até peguei um dado mais cedo, né? A CNC projeta que a Copa investe 4,32 bi no varejo brasileiro. Avanço de 6,5% sobre 2022, que eu achei um belo de um salto. E supermercado concentram 3,97 bi, quase 70% do total. Falando que, inclusive, as pessoas hoje estão trocando mais de comprar uma TV e ficando em casa para fazer churrasco do que ir em bar, alguma coisa. Então, tá tendo essa troca, né? Então, 99 milhões de brasileiros devem comprar motivados pela Copa com gasto médio de R$619. A minha dúvida aqui, assim, o que separa uma marca, que é o que você falou, como é que eu ativo esses consumidores, né? O que separa uma marca que surfa de fato a Copa do que uma que só vai lá e bota o loguinho dela de verde e amarelo e, pô, agora eu tô na Copa, eu quero trazer essa galera que vai comprar. O que você tem visto no mercado, Regi?
Uma ótima pergunta. Eu acho que essa é a grande questão, né? Muita gente se atrapalha. Esse final de semana a gente divulgou, porque é nosso papel, uma marca de refrigerante que pegou e colocou. Ela faz um Guaraná, né? Não vou citar porque acho que não é legal, mas se você for lá no Máquina do Esporte, você vai descobrir. É uma marca pequena e, infelizmente, a pessoa que criou isso talvez não conheça a legislação e pegou uma camisa da seleção brasileira, inclusive com o escudo da CBF, e colocou o Guaraná do lado. E fez a postagem. Estamos torcendo pelo Brasil. Cara, ele não tem noção da encrenca que ele arranjou. Por quê? Porque o Guaraná Antártica da Ambev é o patrocinador da seleção. E quando ele bota o escudo da CBF, ele tá criando uma prova dizendo assim, ó, tô usando um direito que não é meu. Ah, como é que ele poderia sair? Com uma camisa amarela neutra. Ele não precisaria estar ali. Eu acho que até uma camisa muito parecida com a seleção pode dar problema. Mas ele poderia estar colocando uma camisa descaracterizada, pegar de uma outra marca. A Adidas tem umas camisas diferentes do Brasil. Ele podia ter usado isso. Então, às vezes, falta orientação. Então, você tem as marcas que são patrocinadoras. Então, você tem as patrocinadores da Copa e os patrocinadores da Seleção Brasileira. E tem marcas que podem promover. Torcer para o Brasil não tem erro nenhum, entendeu? Tem um grande banco que está fazendo uma campanha e torcer pelo Brasil. E ele não tem direito nenhum, nem da Copa, nem da seleção. Todo mundo vai lembrar, né? Tem uma cantora baiana, todo mundo já lembrou. E eles estão fazendo esse trabalho. A mesma música de 2012. A mesma música, vai, né? Para colocar. Então, assim, é proibido? Não é proibido, mas você não pode usar uma série de coisas. Então, assim, tem que tomar cuidado. E o que diferencia isso? Um pequeno varejo. Você não vai usar as marcas oficiais e colocar. Nunca ninguém vai me processar. Você não sabe o que pode acontecer. Exato. Você não sabe a questão que pode dar. Então, assim, vai no simples. Brasil é simples, torça pelo Brasil, torça com a gente, vem assistir os jogos, né? Tem até cuidado se você coloca uma TV no seu estabelecimento. Você tem que usar um sinal correto, tem que passar todas as informações. Você não pode criar, talvez, uma telinha entre as telas. Mas, alguém vai processar o meu bar? Não. Mas essa é a legislação, você tem que tomar um cuidado com isso. Então esse é o ponto. Agora, eu sou pequeno, eu não tenho direito, eu não posso fazer? Não, pode. Aí você pode usar o serviço de alguém que vai te orientar ou fazer um Google, entendeu? Bota no ChatGPT, pergunta o que você não pode fazer. Eu fiz esse teste antes de vir para cá. As respostas do ChatGPT são ótimas. Ele responde direitinho. O que você pode e não pode fazer. E ele dá um ponto que acho que é a chave aqui. Não tente fingir que você é o patrocinador oficial. É esse o ponto. Tá. É esse o erro. Essa empresa de Guaraná errou aí. Eu vou fazer isso. Agora, tem estratégias de emboscada, que é como elas são conhecidas, que são hoje que viraram cases. Mas o que aconteceu? Os grandes eventos foram evitando isso. A FIFA tem bloqueios nas regiões dos jogos para impedir que alguém coloque um grande outdoor, entendeu? Porque era o truque. Eu ia para uma cidade, Barcelona é a cidade da Olimpíada, eu colocava vários outdoors no centro de Barcelona e eu não era patrocinadora da Olimpíada. Isso pode ainda acontecer, mas você está tentando junto com as cidades, com a prefeitura, lembrando que qualquer evento desse é um evento que tem uma prefeitura e um governo muito envolvidos, então você cria toda uma condição para fazer. Então é esse o cuidado que a gente tem que ter. Mas é complexo. A gente está vivendo hoje lá em Times Square uma coisa super divertida, que é um monte de empresas brasileiras compraram publicidade em Times Square. Então elas vão lá, mostram o que elas estão fazendo, inclusive uma delas tirou sarro aí do nosso treinador por uma escolha que ele não fez. E é divertido, isso faz parte do jogo. Tá proibido? Não tá proibido coisa nenhuma. Agora, elas não podem dizer que elas são patrocinadoras da seleção. Agora, por exemplo, um grande truque é patrocinar um atleta. Eu posso patrocinar um atleta da seleção, também custa caro. Eu posso patrocinar um ex-atleta. É um pouco mais barato. Eu posso patrocinar, como um banco fez, um filho de um atleta. Eu achei a coisa mais divertida, porque você patrocina o filho do atleta e mostra que o filho do atleta é que entende mais de banco do que o pai. E achei a brincadeira super divertida, né? Ficou divertido, porque o cachê com certeza é mais barato. E aí é uma opção que você faz. Então, assim, é aí que eu acho que eu vou usar, e aí, de novo, é o que eu amo em publicidade, que é criatividade. É isso que vai motivar a gente, não tem outra questão, né? Não é o que eu não posso, é o que a criação pode permitir, dentro de um cuidado legal, né? Isso mostra que tem espaço para muita coisa, né, Rick? Sim. Então, acho que tem... Esse é um ponto também, né? Você tem os grandes players, grandes marcas, atrelando o nome ao evento, ou um time grande como o Brasil, né? A seleção. Mas tem espaço para muita gente trabalhar ali. Pensando assim nesses potenciais investidores ou quem quer incentivar o mais entusiasmado com o esporte,
olhando esse monte de oportunidade que tem ali por trás, obviamente, um negócio grande, porque se tem espaço para muita gente, é porque o business realmente é grande. Qual que é a melhor forma de orientá-lo, né? Então, como funcionam esses contratos, essas oportunidades? Você recomenda, além, obviamente, da máquina do esporte, procurar uma agência, ter alguém de marketing específico para aquilo? Como é que as marcas que estão assistindo a gente, as empresas, podem aproveitar, né, ou surfar essa onda do momento do esporte hoje? A gente tem desde o apoio de uma agência de propaganda, mas lembrando que a agência de propaganda ela não é especializada em esporte. Então tem algumas agências que são especializadas em esporte. Tá. Elas cuidam de programas de sócio-torcedor, elas cuidam de ações. Então você pode ter uma questão dessa. Eu pelo menos conheço uma empresa aqui no Brasil que tem um cara específico no marketing que entende de esporte, que isso já ajuda bastante, porque é um cara que tem uma visão. Então, a partir do momento que você tem vários ativos, acho que você deveria ter alguém que pelo menos entende um pouco mais para poder trazer, mas eu acho que isso pode ser um serviço consultivo. Pode ser uma coisa, Fabrício, que Pontual você vai pegar também. pontualmente. Legal. A gente já foi usado, a máquina tem uma área de inteligência e a máquina já foi contratada para ajudar nas reuniões se eu devo comprar esse patrocínio ou não, que é uma coisa muito importante. Às vezes, o negócio é maravilhoso, mas ele não funciona para minha empresa, né? Não é porque tá barato que eu vou comprar, entendeu? Então, muitas vezes, o que eu percebo é o seguinte, vamos pensar o seguinte, um clube botou aqui pra gente, para o Banco Arby colocar na camisa de um clube. Legal, a pergunta que eu vou fazer para vocês é, como é que é esse negócio? Vamos chamar que isso chamasse 100 dinheiros. 100 dinheiros é o que ele quer pela camisa do clube. A pergunta que eu ia fazer é o seguinte, quanto de dinheiro vocês têm? Se vocês me dissessem, a nossa verba é 100 dinheiros, eu vou falar, esquece isso. Porque a camisa vai te dar exposição, mas é a ativação que vai fazer a coisa funcionar. Então eu vou usar um camarote para levar clientes, eu vou promover. E a pessoa esquece. Outro dia eu vi de um anunciante o seguinte, eu tenho um monte de ingresso para o Campeonato Brasileiro e não sei como fazer para usar. Aí eu falei, como não sabe o que fazer? Faz um camarote e usa. Não quero gastar. Então distribui ingresso. Agora, imagina você comprar um ativo que vem com vários ingressos e ninguém avaliou isso. É esse o ponto que me incomoda. Então, tudo é legal, mas é legal se você sabe usar. Então, vamos levar um monte de clientes para os Estados Unidos. Super legal. Agora, imagina o que é levar um monte de clientes. Eu já fiz isso várias vezes. Não fiz para a Copa, fiz para a Olimpíada. Isso não é uma coisa simples. Até a hora que você convida o cliente, você tem que tomar cuidado com o compliance. Sim, super. Então, a gente teve vários clientes que negaram, não posso ir. E a gente acabava levando clientes que não tinham nada a ver com a compra do pacote. Aí você falava, putz, a gente está levando gente que não comprou o pacote. Funcionava como prospecção, mas era uma ideia infeliz, porque você falava, pô, eu quero levar quem comprou. E aí quem comprou a gente às vezes não podia levar. Então, eu acho que essa é a grande avaliação. Coloca na mesa, vê e pensa o pró e contra. O que eu vou ativar e vou transformar? Eu já vi gente ter camarote em estádio que não chega uma hora que a área comercial não aguenta mais, entendeu? Porque, em geral, o camarote no São Paulo, no Corinthians, no Palmeiras. É difícil que seja em todos. E a área comercial nem sempre torce para aquele clube. Aí chega uma hora que não dá, né? Entendeu? É muito engraçado. Eu cansei de assistir jogo no Allianz e eu não sou palmeirense. E a minha maior diversão era avisar os amigos que eu tava lá, porque durante um bom tempo o Palmeiras não ganhava quando eu tava lá, e virou uma piadinha engraçada. Então eu falava, olha onde eu estou, todo mundo já começava a me xingar. Então era divertido, mas para vocês entenderem que para mim não era um problema levar os clientes lá, era até melhor, porque eu nem prestava atenção no jogo, prestava atenção no cliente, e você fazia um grande negócio. É muito legal isso, é muito bacana. Mas é algo que acontece de domingo, quarta-noite, e chega uma hora que a tua equipe comercial não aguenta mais. Então, colocar tudo no papel é muito interessante. Você precisa de uma estrutura, gente que leve, transporte, uma série de coisas. Bem feito é ótimo. Então, eu acho que essa avaliação é o que é o ponto. E aí tem muita empresa de marketing esportivo que faz isso brilhantemente, né? E pode fazer esse trabalho. Então, desde um serviço consultivo para compre ou não, a um serviço que vai ser maior que isso. Vou administrar o seu camarote. Então, eles cuidam do camarote. Então você está tranquilo, seu cliente vai lá. Às vezes é muito mais legal o cliente ir lá e usufruir sem nada. Mas claro que se você tem um executivo do lado, vai funcionar melhor. Ele vai poder conversar, vai ampliar relacionamento e vai colocar. Funciona bem legal. Né? Mas o ponto principal desse tipo de evento, você acha que é o relacionamento? Porque hoje em dia tem ficado bastante na moda, né? A gente vê bancos concorrentes, inclusive, né? Ou que leva para Mônaco, ou que leva para Wimbledon, ou que também tem os camarotes. Miami, né? Miami, tem jogo de futebol americano também tem. Então, eu vejo que isso tem ampliado bastante, né? Mas
Hoje, o que leva mais em consideração? Você consegue metrificar isso pelo relacionamento que você cria com o cliente, mais do que a prospecção, mais do que fidelidade? Como que é essa conta, assim, bem por cima? Paty, você matou. Eu acho que tem que metrificar. Eu acho que você fazer uma ação dessa e não pensar no que você vai fazer, então é fácil chegar no final de ano, usei o camarote. Quantos clientes foram? Pronto, já metrifiquei. Desses clientes, a gente gerou mais negócios ou não? Porque chega uma hora que eu levo o mesmo cliente toda vez, entendeu? Então aí você vai e fala, puxa, mas isso aqui faz algum sentido? Não, não faz. Então é melhor eu comprar ingressos avulsos e não preciso patrocinar o clube, né? Para olhar. Então, assim, a gente às vezes fica refém de uma ação. Então eu acho que tem que ter KPIs, definir claramente o que vai ser feito, esses pontinhos que é, olha, eu quero gerar isso, eu quero criar esse tipo de coisa. No começo todo mundo gosta, depois fica um pouco mais pesado, então eu acho que essa é a questão. Mas não dá para definir para você assim claramente no preto e no branco, isso é melhor, isso é pior. Eu acho que vai um pouco do envolvimento das questões que você vai ter. E o que dá para prever é para quem já teve experiência, quando você fala com uma empresa de marketing esportivo, ele já cuidou disso várias vezes. Então ele pode virar e falar, vamos fazer uma pontual e ver o que acontece. Às vezes eu consigo comprar espaço num camarote e usar. Eu não preciso ter o meu camarote, ter toda a questão. Ah, mas não vai ter uma área, não vai ter... Você começa a questão. Porque tem dias que o jogo mica. Tem dias que o jogo não é importante. Eu lembro que toda vez que eu tive camarote muito tempo no Morumbi, né? Eu não, né? Vamos pensar assim, vamos pensar que eu sou milionário. Na empresa que eu representava tinha, né? E eu ia. E eu virava para os meus filhos e falava, olha, vai começar o Campeonato Paulista, vai todo mundo esquecer, e a gente pode ir no jogo. Então se prepara que a gente vai no jogo. Então ia a família toda no jogo. E eu lembro uma vez que a TAM estava patrocinando o camarote e foi um dos primeiros jogos, estava a minha família e a família do presidente da TAM. Era só a gente, estava divertidíssimo. E na época eu não me toquei, eu olhei para ele e falei, conhece esse cara, né? E vai, né? Graças a Deus eu não atendia ele, aí saí de lá e lembrei, putz, era o presidente da TAM que estava lá, né, com a família. E o camarote estava vazio, tanto que a pessoa que administrava falou de novo, e falou, por quê? Porque eu tinha feito comida, eu tinha preparado tudo, você paga os ingressos. Então, quando você compra um camarote, você paga os ingressos. Se você usar ou não, você precisa comprar os ingressos. Você pode até não comprar, mas você imagina, você é um camarote. Então, acho que vai dessa demanda, entender isso, porque no começo é muita empolgação. Então, eu acho que todo investimento é bem aplicado, funciona maravilhosamente. Mas respondendo, não deixando de falar, relacionamento é um negócio impressionante. É mesmo. Eu usei durante muito tempo, não é esporte, o camarote de Salvador para usar. Tinha um espaço em Salvador. E eu brincava que era meu melhor evento, porque o cliente ficava preso com a gente. Então eu voltava de lá com um relacionamento com o cliente impressionante, porque a gente usava serviço de segurança, usava van, o cliente ficava com a gente o tempo inteiro, a gente ria junto, se divertia. Volta, você tem um relacionamento com o cliente monstruoso. Então, para construir relacionamentos, é perfeito, entendeu? Precisa conhecer bem também quais os clientes. Então, é isso. Tem planejamento, execução. Agora, falando um pouco de planejamento e execução, né? A gente já começou a Copa do Mundo semana passada, né? Acho que sexta-feira? Quinta-feira? Quinta. E então a gente tem, e hoje é dia 15. Então a gente tem alguns dias já de Copa do Mundo. A ideia é que o programa vá ao ar nos próximos dias. Quem já se planejou e aproveitou o momento da Copa do Mundo, está trabalhando para chuchu, né? Porque dá trabalho também, não é só aproveitar os jogos, né? E quem não pode ter uma tática mais de guerrilha aqui, pontual. Mas a gente tem, no ano que vem, aqui no Brasil, uma Copa do Mundo feminina. Que bom que você lembrou disso, Fabrício. Então, acho que assim, a gente tem, para quem entende que a marca pode estar presente nesse tipo de evento, aproveitando aqui o momento da Copa do Mundo, acho legal a gente falar um pouco do que está por vir ano que vem, que tipo de empresa faria sentido estar ali na Copa do Mundo do ano que vem, que aqui no Brasil, a Copa do Mundo FIFA também, vai ter os mesmos patrocínios globais da FIFA, e tem a questão da oportunidade de estar aqui no Brasil, né? Então, se quiser falar um pouquinho disso, seria legal para a gente contextualizar e já pensar um pouco no futuro, em cima desse mesmo tema de oportunidade que o esporte traz para os negócios. E aí vale para a gente como banco, tema de transação financeira, a gente vai ter que fazer muito pagamento de recebimento, muito câmbio, etc. E para as empresas também, né? Então, como é que elas podem aproveitar esse momento agora? É sempre complicado por causa de um evento como a Copa Masculina, que você domina tanto a atenção. Então, o que aconteceu? Acho que a gente ofuscou um pouquinho esse planejamento. Mas eu acho que qualquer anunciante que queira trabalhar a Copa do Mundo feminina no Brasil precisa, a partir de agosto, começar a pensar nisso. Não dá para esperar o ano que vem, não dá para virar, porque é uma Copa no Brasil.
A gente tem 7 cidades, a gente vai ter 32 seleções, são 30 dias de jogos. E é no meio do ano também, no meio do ano. Exatamente daqui a um ano. Exatamente daqui a um ano. A gente já está há um ano. E quando a gente teve a Copa Masculina, as empresas se prepararam. Os projetos eram de 2 anos, muitos dos projetos. Hoje já nem dá mais para fazer isso, né? Para olhar. E particularmente, a máquina já está trabalhando há 2 anos na Copa Feminina. A gente fez um primeiro seminário, né, um primeiro evento, um fórum que a gente fez no ano passado junto com as dribladoras, que são um site específico de futebol feminino, e a gente pôde testemunhar o quanto as pessoas estavam despreparadas. Para você ter uma ideia, para sair, para vender isso, as pessoas, quando eu chegava, marcava reunião, eu falava, né, eu queria te falar, a gente vai fazer um fórum para falar da Copa do Mundo que acontece no Brasil. Aí o cara falou, não, a Copa do Mundo é nos Estados Unidos. Eu falei, não, a Copa do Mundo feminina. Ah, mas é no Brasil? Aí você falava, pô, mas você é um grande anunciante, você não tem como não saber isso. Mas não é demérito, eu não quero tirar sarro de anunciante. Ele pode não saber, né, para olhar. O que é duro é a gente perder uma oportunidade. Então a gente tem as marcas oficiais da FIFA, a gente tem, né, 2 grupos de patrocinadores sempre, que é legal colocar aqui. Os patrocinadores do evento e os patrocinadores da seleção brasileira. Então a gente tem um banco que patrocina a Copa atualmente e tem um banco que patrocina a seleção brasileira. Então são ações diferentes. Esses clientes têm que estar pensando no que eles vão fazer. Algumas marcas são mundiais, elas nem têm quase atuação no Brasil, vocês já devem ter reparado, mas quando a Copa vem para o Brasil, tudo isso muda. Eu vou dar um exemplo que talvez muita gente não saiba, mas a gente só tem um guia Michelin dos restaurantes brasileiros porque a gente trouxe a Olimpíada e a Copa para o Brasil. A Argentina não tem. Ela teve a Copa em 78, mas lá ainda não rolou, né? Normalmente, quando você tem um grande evento como Olimpíada e Copa, o grupo do Michelin entende que tem que avaliar os restaurantes para que as pessoas que possam vir. Então, só esse benefício trouxe muita riqueza para o nosso país. Então, a Copa, ela traz movimento. Imaginam quantos turistas vão estar aqui. Então, é a hora de começar a pensar. Eu já sei quais são as cidades, eu já sei o que eu posso fazer, não são todas as cidades que vão ter jogos, então eu posso, sendo uma cafeteria, né? Eu posso. O único problema de eu ter uma cafeteria é que eu tenho que estar na cidade onde tem um jogo. Aí eu vou pensar nisso. Mas eu posso oferecer catering, né? Porque vai ter uma seleção que vai ficar. Eu posso tentar entrar em contato com a embaixada, falar: você já tem alguém para fazer o catering? Sabe? Na Copa do Mundo, isso foi um grande negócio. Produzir a comida das sedes. Toda a seleção, são 32, vai precisar de um campo de treinamento. Vocês imaginam isso. Então eu posso oferecer a minha área, né? Normalmente os clubes oferecem isso, mas eu posso, junto com o clube, criar um negócio e colocar. Na Copa do Brasil tinha muito hotel. Exato. Muito também. Hotel com estrutura esportiva ali para. O Brasil agora fechou um hotel de negócios nos Estados Unidos. Não tinha frigobar teve que colocar frigobar, porque o Brasil resolveu pegar. São só 2 seleções que fecharam os hotéis. Porque isso é uma estratégia, eu quero ter meu time todo separado, isso custa, a CBF está investindo muito dinheiro para fazer isso, e eu acho que é a estratégia correta. Quando foi no Brasil, a Alemanha foi para um espaço todo diferente, não sei se vocês lembram, eles foram para o Nordeste, abraçaram a cidade, é isso que você tem que pensar, deslocamento, o que é melhor, o que é pior, tudo para você fazer. Então assim, sem sombra de dúvida, a Copa do Mundo Feminina é um grande negócio. A gente acabou de ter 2 amistosos da seleção feminina. Por um azar, a gente teve que colocar um jogo amistoso do Brasil, porque era uma janela FIFA, no mesmo dia. E aí, no mesmo dia, tinha o jogo feminino aqui em São Paulo e um jogo na televisão. E a gente lotou a Neoquímica Arena. Ganhou o jogo. E ganhou o jogo. E notamos também o Castelão lá em Fortaleza. Aí perdemos, mas contra os Estados Unidos. Sim. Nossa seleção está fazendo um trabalho super forte. Tá trabalhando bem, tá com uma preparação, tem um dos técnicos mais competentes. Então, assim, não tem por que não acreditar. Você não gosta? Não precisa investir. De novo, é decisão. Primeira coisa para investir em esporte é gostar. Você não gosta, melhor não fazer isso, você vai se irritar. Mas que a Copa do Mundo Feminino é um grande ativo, é um grande ativo. E por que você acha que assim, esse consumo, né, o público feminino, como consumo, né, de ter a Copa aqui no Brasil e realmente trazer essas seleções femininas aqui, ainda ele é mais adormecido? A gente não vê tão desproporcional a maneira como investem nessa Copa do Mundo agora versus como tem esse movimento aqui para o ano que vem, né? Aí eu vou te dizer que algumas marcas, ao contrário, talvez você tenha a percepção, e sua percepção não está errada, mas ao contrário da sua percepção, uma Nike, uma Amazon, estão investindo muito no futebol feminino. Você tem marcas de clubes, o Corinthians, o Palmeiras estão investindo muito em futebol feminino, né? Tem orçamentos pesados, mas o que acontece ainda é a oportunidade. Eu diria para você que o futebol masculino,
movimenta muito mais dinheiro, é desproporcional, né, o valor, e é natural. É quase como se você pegasse uma IBM e uma startup e você querer comparar. Não dá para comparar, mas eu vou usar essa justificativa porque o futebol feminino é uma startup onde você pode ganhar muito mais dinheiro. Você pode investir menos, você pode faturar muito, porque com uma Copa não vai mudar. Claro que o patrocínio da seleção brasileira feminina é caro. Aliás, eu vou corrigir, é justo. A CBF não pode cobrar barato por um patrocínio desse, é um ativo muito forte. As transmissões vão ter um valor elevado, mas você pode atuar de uma forma menor com menos dinheiro, né, para poder trabalhar. E isso vai atingir todo mundo. O que é legal de uma Copa do Mundo é que você movimenta. Você imagina para uma cidade como Nova York, que não precisaria, vamos pensar, eles não precisam atrair turista, né? Muita gente falou que um dos erros, se é que houve erro da Olimpíada de Paris, é você levar turismo no meio do ano para Paris, que já está lotado. Havia até uma dúvida como é que ia dar para compor as pessoas que visitavam com as pessoas que iam assistir os jogos. Mas quando você vem para o Brasil, que não tem um turismo tão acelerado, a gente tem que começar a pensar em como aproveitar isso. Como é que eu aproveito? Então, eu tenho uma Copa que acontece em Salvador, vamos pegar todos aqueles ensaios e vamos fazer ensaios falsos, sei lá, eu de carnaval, porque é isso que vai motivar essa galera e vai colocar. Então, assim, eu acho que é mais a criatividade de novo. Agora, você me pergunta, por que isso não acontece? É natural, é um produto novo. E eu acho que algumas pessoas ainda não perceberam a oportunidade. Claro que dói para quem vive do futebol feminino, ele quer que a coisa seja melhor, mas está muito melhor do que foi. A gente está cada dia crescendo mais, a gente está lotando estádio. Agora, isso não acontece no mundo todo. A FIFA escolheu o Brasil porque o Brasil é um dos países que tem mais público assistindo. E uma coisa legal que eu aprendi com o Eric, que eu acho que é maravilhoso, que ele me corrigiu uma vez e eu nunca mais esqueci, é o seguinte: quem assiste futebol feminino é quem assiste futebol masculino. Não vamos você pensar que quem gosta de futebol feminino é mulher. Isso não tem nada a ver. Assim como o futebol masculino é assistido por homens e mulheres, o futebol feminino é assistido por homens e mulheres. E tem mulher que talvez não goste do futebol feminino e tem suas razões, e tem homem que talvez não gosta. O que é legal é que o público é incrível. A gente nunca teve tantas meninas jogando tudo. E quando você pensa em Espanha, Inglaterra, Brasil, Estados Unidos, futebol feminino é uma realidade. Na Espanha, muito mais do que talvez a nossa, em relação a grana e investimento. Os clubes já estão lotando, estão conseguindo colocar. No Brasil, a gente tem um clube muito destacado, que é o Corinthians, um trabalho muito bem feito em Palmeiras, São Paulo, Flamengo. A gente tem grandes jogadoras e temos uma nova geração absurda. Eu sou muito fã, eu gosto muito de futebol feminino. Então a Lorena, para mim, eu sou super fã, uma goleira incrível, cada vez está catando mais. Eu vi ela defender uma bola outro dia que eu olhei e falei, caramba, né? Isso já é uma defesa de um goleiro que talvez, que estivesse jogando num time profissional masculino, né? Ela tá no mesmo nível de capacidade técnica. Mas, você tá exagerando. Não tô exagerando, assiste e vê. Né? Mas o que irrita a jogadora do futebol feminino, a pessoa que vive do futebol feminino, é alguns comentários preconceituosos. Mas que, infelizmente, isso é parte do jogo e a gente só vai quebrar isso com trabalho. E acho que tem muita gente competente. Eu tenho diversas amigas trabalhando no futebol feminino que eu tenho o maior orgulho do trabalho que elas fazem. Porque é um trabalho super bem feito. Então, assim, eu acho que é a oportunidade. Eu inverteria. Algumas pessoas não perceberam ainda. Estamos atrasados? Não. Eu acho que dá para, a partir de agosto, começar a trabalhar. Mas tem que começar a trabalhar a partir de agosto. O que eu vou fazer? O que eu vou aproveitar? Porque uma Copa no Brasil é completamente diferente. A gente vai viver um pouco o que os Estados Unidos estão fazendo e aí o trabalho que o governo fizer e que as instituições fizerem, porque isso não pode ser uma coisa de governo. Eu acho que o grande erro no Brasil é a gente esperar que o governo faça tudo. Não. Como a rede hoteleira vai se preparar? Não é subindo os preços, como fizeram agora na COP lá. Vou subir os preços para ganhar muito dinheiro. Não. Gente, foi um horror, né? Como é que eu promovo para o cara poder vir para o Brasil e ter uma experiência boa? Eu tô no Brasil, eu tô indo ver uma escola de samba, um ensaio de escola de samba, eu tô indo comer num bom restaurante, né? Eu preciso ter as peças funcionando. Tem uma coisa que me incomoda, às vezes, é que quando tem um evento no Brasil, as peças todas param, porque todo mundo quer ver o evento. Não, a gente tem um teatro bom, a gente tem muita coisa para oferecer em cada uma dessas cidades. Então, assim, acho que é uma super oportunidade. A gente está vendendo muito isso, a gente acredita demais nisso e está pronto até a ajudar quem precisa para oferecer inteligência, oferecer trabalho para que a pessoa possa aproveitar a empresa. A empresa não precisa ser especialista, você não precisa entender de futebol feminino. Você precisa trazer alguém que entende para te ajudar. Estamos em tempo, então, né? Sim. Acho que... E tem essa... aproveitar a oportunidade, né? Quem gosta de beber água mais limpa tem essa
essa é a hora também, né? Sim. Agora, falando em oportunidade, olhando um pouco a sua experiência, a gente tem muito aprendizado que você acaba até passando para frente em outras frentes de trabalho que você tem. Mas, e hoje eu vejo, a gente já teve inclusive algumas pessoas do banco que optaram por trabalhar com esporte depois. E qual que é você falou, poxa, hoje o mercado está muito mais envolvido e preparado do que quando eu me formei como publicitário. Sim. Qual que é a dica que você dá hoje para essas pessoas novas, ou que querem mudar de carreira, ou que já estão estudando marketing, administração, alguma coisa relacionada a business, e que têm essa paixão por esporte e têm esse objetivo de trabalhar com esporte também? Hoje tem muito curso, né? Graças a Deus a gente tem cursos. No passado você não tinha. Você não tinha um curso, tinha cursos livres. Hoje tem, além dos cursos livres, que continuam com qualidade. Por exemplo, a gente tem uma parceria com a SPM, a gente faz um curso com a SPM e a SPM tem vários cursos, né? Eles têm cursos hoje muito voltados para quem quer começar a trabalhar. Então, eles pegam a escola de administração da SPM, junto com o curso, você já começa a fazer matérias de marketing esportivo. E aí você vai colocar, entender, a demonstrar o que é um retorno de investimento, entender a mensurar como é que você mostra para o patrocinador que aquilo vai ter um efeito, e um pouco além de contagem de exposição em mídia. No começo, todo mundo só falava disso. Isso é importante, saber quanto sua marca apareceu. Mas hoje a gente precisa ir além, entender o que está por trás. Hoje a maioria dos clubes está tentando fazer um trabalho de entender seu consumidor, entender o que ele pode agregar, o que eu trago oferecendo alguma coisa, né? Eu acho que esse talvez é o grande ativo. Quando a Brahma pega e trabalha o clube e fala para o clube, olha, se você vender mais, se a pessoa que entrar lá no meu serviço de venda disser que é São Paulino, eu vou dedicar mais dinheiro para o São Paulo no patrocínio. A Brahma mostra uma forma de você, de verdade, transformar isso numa coisa. E estou usando esse exemplo basicamente porque é um exemplo que todo mundo está vendo, né? Mas eu acho que se você entra num clube, você tem que pensar nisso. Eu vou montar uma conta, eu vou fazer uma conta especial, eu vou criar um serviço especial para o corintiano. É tudo isso que você pode ver. Me impressiona muito, né, um movimento que a gente teve quando a torcida do Corinthians resolve levantar dinheiro. E é muito engraçado porque isso foi tratado, é normal, é a paixão, como não deu certo, o corintiano não conseguiu. Mas se você olhar o dinheiro que foi levantado, é um dinheiro tão impressionante que você fala, poxa, ajudou o clube. É isso que está na mão de qualquer empresário. Se você conseguir mostrar para o clube, para os apaixonados, que eles de alguma forma vão ter vantagem, com certeza a resposta virá. Você está falando de paixões. Talvez é o lado complicado do futebol, para quem vai investir como um dono de um clube. Trabalhar com a paixão é muito complicado, porque o dono da SAF quer ganhar dinheiro. Não tá querendo ganhar título. Às vezes tem clube que não ganha título, né? Você parece assistir um grande filme americano, que é o Moneyball, entender um pouco lá de beisebol e entender que tem clube que não ganha. Ele só ganha dinheiro. E isso é a cultura americana. A cultura americana tem muito isso. Não é que eles não queiram ganhar, mas é que lá, se você ganhar o título ou não, você vai ganhar dinheiro. E o americano é muito bom em fazer isso. Aqui no Brasil a gente ainda precisa aprender um pouquinho a fazer isso. Mas entenda isso. Você está entrando numa paixão, represente essa paixão. O exemplo que eu falei no começo. Para quem torce para o New York Knicks, a marca Nike hoje tem uma referência diferente. Eu acho que está claro. Sim. Por quê? Porque depois de 53 anos, a Nike nunca tinha se relacionado com uma vitória. E agora se relacionou. E talvez alguém fale, mas você vai fazer isso, você vai ficar bravo contra o clube. Isso é uma grande bobagem, né? A Nike patrocina todos os uniformes. Então, assim, isso aí a Nike está só dando parabéns a quem ganhou. E sendo com parabéns muito bem feito, bem trabalhado, que é o que tem que ser feito. Acho que a gente capenga muito nisso, né? Uma coisa que a gente sempre fica de olho na máquina é o seguinte: tá todo mundo preparado. A gente tem, pelo menos, eu mapeei, são 30 campanhas criadas para a Copa do Mundo. São 30 comerciais incríveis. Alguns dos melhores que eu vi na história. Comerciais que vale a pena assistir. Mas a minha pergunta é, se a gente perder e sair em uma fase de mata-mata, quem tá com o filme pronto para dizer assim, que pena que a gente não ganhou, mas eu continuo com vocês? Na última Copa, quando a gente perdeu o 7-1, não foi na última Copa, quando a gente perdeu o 7-1, né, todos os comerciais saíram do ar.
Sabe por quê? Porque não dá para continuar com um comercial dizendo, falando, não vou cantar uma musiquinha aqui para fazer propaganda. Não dá. E aí todos os comerciais saíram do ar, porque não tinha o que colocar. Ninguém estava preparado para perder da Alemanha, Caramba. ainda mais por 7-1. Mas a Chocolate Garoto fez uma campanha super divertida e brincou com tomar um chocolate. Entendeu? Porque foi o que a gente tomou um chocolate e brincou com isso. Foi a melhor brincadeira? Não sei. Mas, poxa, tem uma Olimpíada de Inverno americana, não vou lembrar o ano, me desculpem, em que os Estados Unidos levou mas perdeu muito. Não foi que perdeu muito. E uma marca americana fez um anúncio dizendo, pô, a gente não vai deixar de ser os Estados Unidos só porque a gente foi mal numa Olimpíada de Inverno. E é isso. É muito fácil falar para o cara que ganhou a medalha de ouro. Mas eu falo que a Olimpíada é o momento mais cruel. Eu falo que eu escrevi um texto sobre quarto lugar, porque a gente teve 4 quartos lugares na última Olimpíada. Quarto lugar, para quem não entendeu o que significa na Olimpíada, é o seguinte: esse atleta perdeu dinheiro por 4 anos. Se ele fosse terceiro lugar, ele ia estar cheio de patrocínio. Mas como ele é o quarto, ele não vai ganhar nada. Sabe por quê? Porque a nossa visão é míope. A nossa visão quer sempre ganhar. E ganhar, você não vai ganhar sempre, entendeu? Se você já entendeu, o João vai perder pra caramba. Porque para o João ganhar, ele tem que perder. É do jogo. O tênis é assim. Né? Se você assistiu o documentário do Nadal, você vai ver que ele perdeu muito mais do que ele ganhou. Sim. Mas aí você vai entender o que é a rotina. Até eu recomendo para todo mundo que critica tanto o João, assiste o documentário do Nadal para ver o que é a vida de um tenista, que é uma loucura, o que o Nadal sentia dor, o que ele tinha problemas, né? E você vai entender. E aí talvez o seu patrocínio seja mais objetivo, entendeu? Para poder entender que esse cara é uma pessoa, que ele ganha, que ele perde. E quem fica mais irritado com a derrota? Quem perde, entendeu? É isso. Eu lembro que alguns atletas sofreram por darem declarações logo depois de perder medalha, porque é difícil, né? Chegar logo depois e vou responder ali. Vai responder, vai falar mal, acabar falando alguma coisa que não devia falar, porque é muito difícil. Ele sabe o investimento que traz, ele sabe o que tem ali. Então, quando você for apoiar um esporte, principalmente um esporte que é mais amador ali, que vamos dizer que não está tão profissionalizado, lembra disso, lembra que tem uma família que forreu. A maioria dos pilotos, eu convivi com vários pilotos da família deles. E, cara, era muita coisa em jogo, cara. Não era ali, né? Era dinheiro da família, era dinheiro do negócio da família. Os caras apostaram, tem várias coisas. Quando você pergunta pro Rubinho, ele fala do Rubão. Porque foi o Rubão que fez isso acontecer, entendeu? O Rubão é um dos gênios que fez a carreira do Rubinho. Então é muito difícil, né, para você ver isso, e às vezes tudo pode se perder por uma decisão, por uma questão. Então acho que o ponto principal é invista entendendo o seguinte, que a derrota já tem que ser legal para sua marca. Se a derrota não for legal para sua marca, você está escolhendo mal. Entendeu? Então é porque é um time muito fraco, é uma questão, aí você tem que ter algum benefício. Vou colocar. Mas imagina se você tivesse investido no Mirassol no último Campeonato Brasileiro. Vou pegar e botar uma marca só e falar, o Mirassol vai ser forte com uma marca só. Tirar todas as marquinhas lá, que não tem nada contra, mas todas as marcas lá, porque é a forma de ver, né? Sim. O carro da Fórmula 1 tá cheio de marca e todo mundo acha lindo. O uniforme do time tá cheio de marca e todo mundo acha ruim. Talvez seja a estética que a gente esteja fazendo mal. Vou falar até uma coisa que joga contra meu trabalho, mas assim, eu acho aquele backdrop que está sendo feito hoje muito forte, inclusive da seleção brasileira, exagerado. Eu acho que as marcas ali estão desesperadas. Calma, você já está ali atrás. Seja sutil, não precisa ser tão, né? Aí coloca produto e você vai... O consumidor percebe. Onde o cara? O consumidor demais, percebe. né? O consumidor percebe e fala assim, cara, tá demais, entendeu? Você nem consegue ligar Quanto mais sutil eu for, quanto mais inteligente eu for no uso, eu vou falar de uma coisa que talvez o brasileiro ainda não entendeu, e é difícil entender. Quando você assiste Fórmula 1 no Brasil, em algum momento você vê placas no circuito do McDonald's. Vocês já devem ter visto. Sim. Aquilo é só visto por quem está no Brasil e no México. Aquilo é uma aplicação que você faz eletrônica que vai mesmo? no vídeo. Os outros países não têm essa visão. É uma cota vendida para o McDonald's que tem o Brasil e o México. E acho que a Argentina também vai a América do Sul e o México, a América Latina e o México. Então, assim, olha que inteligente essa compra, olha que diferença, olha onde nós estamos chegando. A NBA vai começar a fazer projeções de marcas nas quadras. Você vai começar a ter esse ativo. Quando você patrocina um surf brasileiro, você tem uma transmissão que é feita do surf que pode ter sua marca. Então, assim, tem muitos produtos. A gente tem muita gente competente, tem muita coisa legal. Eu acho que se você vai entrar no marketing esportivo, a primeira coisa que você faz é veja todas as opções.
A gente tá aqui falando muito de futebol, mas tem tanta coisa legal. Mas o negócio que você falou que é legal é esse storytelling mesmo, né? O porquê acompanhar e você acompanhar sempre, não só para quem tá ganhando, mas essa constância de estar ao lado, né, ou do jogador, ou do corredor. A gente tem visto muito, né? Seja no tênis, seja na Fórmula 1, quanto marcas brasileiras têm investido mais, né? E têm investido no acompanhar mesmo, estar ao lado, né? E quanto isso deixou de ser só o futebol para o brasileiro e a gente está expandindo muito mais, né? Você colocou uma coisa que é muito importante. Eu acho que entrar não tem problema nenhum. Se você achou que você errou e você sair. Mas toma muito cuidado, porque ficar um período curto é um dinheiro que você está jogando fora, é um negócio muito... Então, compra mídia, é mais fácil. Patrocina o evento na mídia. Se você quer entrar para ser um patrocinador de um clube ou de um evento, você tem que ter um cuidado maior. Porque você não vai construir uma coisa numa etapa. Claro que vai funcionar, mas você não constrói uma coisa num determinado momento, né? Tem marcas que têm grande investimento no esporte e o que elas têm é consistência. Eu não vou lembrar de cabeça, mas eu acho que a Nike, eu vou chutar, a Nike está patrocinando a seleção brasileira há muitos anos. Eu sei que algumas pessoas olham e falam assim, nossa... Desde 97. E é o contrato que vai até mais longe, acho que ou mais longo ainda, não vou lembrar também. Eu sei que tem muita gente que acha que... mas entenda que tem uma paixão pelo Brasil, na minha opinião. Não estou autorizado por eles a falar, mas tem uma paixão. Porque não é possível estar com o Brasil tanto tempo, entendeu? Tanto é que a Nike tem cuidado disso. Talvez as decisões possam não agradar você em algum momento, mas assim, lembra que quem apoia a gente é a Nike, entendeu? Quem está apoiando a gente há tantos anos é a Nike, garantindo que a gente tenha times fortes, que a gente tenha preparação forte. E junto com a Nike, um monte de marcas. A maioria das marcas que estão no CBF são marcas que estão há muito tempo. E ninguém fica muito tempo num lugar que é ruim. Eu, pelo menos, não conheço, né? A gente vai ter uma grande mudança agora nessa Copa. Essa é a última Copa que a Adidas veste a Alemanha. E para mim é uma coisa tão assustadora imaginar... Claro, vai ser divertido, como vai ser a camisa da Alemanha para frente. Mas é um negócio que para mim parece que nem funciona. A Adidas e a Alemanha estavam juntas a vida inteira, né? Aí você vai olhar, mas não vai ser mais. E isso acontece, isso é do jogo. A bola da Champions não vai ser mais da Adidas também, vai mudar. Então você tem algumas coisas que mudam, entendeu? Mas são ativos muito preciosos. Então quando você entende isso, é isso que a Nike entende. A Nike entende que o Brasil é uma das principais marcas do mundo. E esse é o ponto. Você pode não gostar de alguma coisa, perfeito, né? Respeito. Mas se você entende que a Nike é um motivo da gente ter uma receita e ter um futebol forte, sei que depois do empate, talvez está todo mundo desanimado. Mas calma, pessoal. Hoje a Espanha empatou e empatou bem pior, né? A gente empatou com um time forte. A Espanha não empatou com um time forte. Apesar de eu ter adorado o Vozinha, o goleiro de Cabo Verde, entrou aí para a história. Mas assim, essa é a beleza desse jogo. E assim, talvez o que é difícil dizer, eu sei que eu não vou ser nada popular dizendo assim, é que a gente já ganhou 5 vezes. E é quem mais ganhou. Então é mais fácil a gente perder do que outra seleção ganhar. Porque a gente já ganhou muito, entendeu? Então se você entender esse lado, é mais fácil. Mas é claro que eu sou brasileiro e não é que muita gente fala que a gente só pensa em resultado, resultadista, não. É que a gente tem um DNA vencedor. Então, para nós, a gente tem uma geração de garotos que tem 24 anos ou menos que não viu o Brasil ser campeão. E se você lembra de quando você era pequeno e não viu o Brasil, e eu tenho história para contar, porque eu comecei a ver basicamente em 78, então eu vi o Brasil perder muito. Eu fiquei na fase de 24 anos até 94, eu lembro de 82, então assim, eu chorava, eu chorei no jogo do Peru e Argentina em 78. Então tem muita coisa envolvida, então você tem que respeitar isso. Então quando você investe no esporte, você respeita isso. Agora, se você não gosta desse tipo de coisa, tem um monte de outros investimentos para você fazer, deixa o esporte em paz, mas o esporte tem essa adrenalina, tem essa questão. Sim. E aí o que diferencia as empresas que são maduras é quando eu vejo um anúncio dizendo parabéns, João, né, vai. E às vezes a gente até fala, não cria tanta pressão na cabeça do João. O João já tem muita pressão. Não precisa dizer que ele vai explodir. Deixa ele explodir, precisa dizer que ele explodiu. Entendeu? Quando a gente vê o Michael Jordan, que é um histórico de patrocínio maravilhoso, o comercial da Nike que dá origem a tudo isso é um comercial que exalta o Michael sem ele ter ganho nada.
E cria uma imagem. A Nike é pródiga nisso. Por isso que eu citei e vou citar sempre, porque eles fazem isso bem feito. A Adidas também faz, todo mundo, as grandes marcas fazem. Mas em especial a Nike ensina muito pra gente em relação a isso. Acho que vale beber nessa fonte. Precisa ali ficar olhando? Não, você pode trazer uma empresa de marketing esportivo competente e eles vão te ensinar talvez o que você precisa fazer, vão criar coisas super legais e vão fazer processos incríveis. A gente tem muita possibilidade e criatividade. Eu acho que o esporte hoje é um ativo muito interessante. Se você olhar, na minha modesta opinião, a gente tem movimentos no Brasil que estão ligados a futebol, a esporte. Você tem a ida... Vou falar de uma Cazé TV, né, que está mudando muita coisa no Brasil. Impressionante. Vou falar de abertura de direitos, que trouxe uma Record para a mesa, que trouxe uma Record para transmitir um campeonato e muda a audiência da Record. O esporte é uma alavanca de negócio. E quanto mais eu souber fazer isso, melhor. Quanto mais eu puder trabalhar isso. A gente teve uma grande explosão de NBA, a gente não tinha nenhuma TV aberta transmitindo. Tá lá o direito. Você podia conversar com a NBA e não foi conversar. Pô, mas eu quero me diferenciar? Não. Então tá bom. Vou passar a Série B. Boa. Bacana. Vai passar a Série B e vai trabalhar. Tem canais aí passando campeonatos regionais e indo super bem. Copa do Nordeste é um fenômeno. Então, assim, tem tamanho de investimento para qualquer empresa. Mas eu sou muito pequenininho. Legal. Aí você vai aproveitar o evento. Aquilo que eu falei da cafeteria. Uma cafeteria em São Paulo, ela vai poder brincar com seus clientes, sei lá, fazer um bolão, tomar o cuidado de não botar as marcas, vai ter que chamar daquele campeonato, né? Tem que tomar cuidado, como você fala, não usar as marcas, mas você consegue brincar com os clientes. No dia do jogo, você faz aqui uma aposta e você pode ganhar um café, você pode brincar com tudo isso. Ser criativo, né? Sim, decorar, né? A gente tem uma cultura de pintar a rua, a gente tem uma cultura... O brasileiro tem uma cultura de esporte incrível. Então, eu acho que, assim, é aproveitar isso na essência. Lembrando que, assim, a grande oportunidade, eu vou repetir isso o tempo todo que a gente estiver aqui, tem uma Copa do Mundo chegando. E essa Copa é nossa aqui, e se Deus quiser, a gente vai sair com ela com o título. Que é isso que o futebol feminino mais precisa. Mas se não ganhar, né, eu não posso ser contraditório no que eu disse, guardem isso que eu vou dizer. O futebol feminino tem uma data de mudança. Ele já melhorou, ele já está cada vez... Melhorou é a palavra errada. Ele está muito forte, mas depois da Copa ele é outro futebol feminino. Inclusive, o dinheiro que você pode colocar hoje vai ser bem diferente se você colocar depois da Copa. Por quê? Porque o futebol feminino no Brasil vai dar uma crescida, e isso não sou eu que estou falando. É a FIFA, os estudos, é a questão. Se você não quiser surfar nessa onda, ótimo, tranquilo, vai em frente, mas a oportunidade está na mesa. Até porque, para a gente caminhar para o nosso encerramento aqui, quem curte o esporte, ele tem uma relação diferente com o atleta, o time, a seleção e as marcas que estão por volta, do que simplesmente ir lá no supermercado escolher o molho de tomate, a pasta de dente, para o bem e para o mal, né? Então, o torcedor, ele não é um cliente tradicional, que ele pode se frustrar e continuar, ele não vai mudar de time porque o time perdeu, né? Sim. Então, ou porque a seleção deixou de ganhar, etc. Então, usando o paralelo do que você comentou da Olimpíada Americana de Inverno, que perderam um monte, e colocou isso, e o que a Paty trouxe, acho que tem essa característica é muito diferente, as marcas precisam saber trabalhar também, né, Regi? Sim. É diferente o Fabrício consumidor de restaurante e o Fabrício torcedor. Fabrício, eu tive uma experiência esse ano que mudou a minha cabeça. Eu sei que todo brasileiro que vai pra fora e vê alguma coisa diferente de esporte, volta pra cá, parece que ele foi letrado, né? Agora eu sei, né? Vai assistir um jogo da NBA, eu lembro quando eu assisti, você volta. Mas, cara, eu tive a oportunidade de visitar o Museu do Real Madrid. O Museu do Real Madrid, ele recebe, segundo eu fui ler, né, eu não sabia, 6.000 pessoas por dia, ele só não funciona em dias de jogos do Real Madrid. Você imagina, ele é um dos museus mais visitados do mundo. De clube, ele é o mais visitado no mundo. Agora, eu paguei um valor, eu não lembro quanto eu paguei. É muita grana que o Real Madrid ganha só por ter feito todo um trabalho de storytelling, como você bem colocou, para contar. A experiência é lúdica, é super legal, para criança, para adulto. Porque o Real Madrid entendeu que ele é alguma coisa muito importante, entendeu? Então o Real Madrid hoje é uma das maiores atrações do turismo da cidade de Madrid. Agora, eu não tenho um museu do Ayrton Senna aqui em São Paulo. Eu não sei o que precisa para alguém falar com a família Senna para falar, vamos fazer um museu do Ayrton Senna? Porque o Museu do Futebol é um dos museus mais visitados de São Paulo. Sim. Por que eu não tenho um museu do Ayrton Senna aqui?
Você imagina quantos japoneses iam vir para querer ver? A gente já tem um Museu do Pelé em Santos. Poxa, mas por que não? A gente às vezes fala do negócio e acho que falta a questão. Os próprios museus dos clubes são ruins, né? Estão lá, mas são ruins, né? O Palmeiras melhorou bastante, o São Paulo tem uma estrutura, o Corinthians eu nunca fui, mas meus irmãos que são corintianos dizem que é bom, que é legal. O que a gente tem? Oportunidades. A Copa tá vindo, por que eu não aproveito isso? Por que eu não aproveito essa questão? Na última Copa, a Alemanha, aqui no Brasil, a Alemanha fez uma camisa homenageando o Flamengo. Essa ação podia ser muito mais legal. Podia ter sido totalmente diferente, porque isso foi uma coisa importante que a Alemanha fez, né? E são detalhes assim, o quanto eu tô pensando numa parceria para receber uma seleção, para colocar, eu acho que esse é o ponto. A FIFA tem um jeito de trabalhar que às vezes é muito complexo, mas você tem que olhar, entender como a FIFA trabalha para entender as oportunidades que estão na mesa. Mas assim, sem sombra de dúvida, os ativos podem ser para sempre. A Copa acontece de 4 em 4 anos. Infelizmente, vai acontecer uma feminina aqui, depois vai demorar muito tempo, ou talvez nunca mais aconteça uma feminina aqui. Mas o esporte, essa movimentação de pessoas pode acontecer o tempo todo se você souber vender o seu ativo. Né? Sim, legal. Bom, Egi, obrigado. A gente gosta de encerrar sempre falando um pouco, que cada convidado fale um pouco mais de si. Então, se você quiser falar um pouco onde as pessoas te acham no LinkedIn, você é super, super ativo no LinkedIn. Sim. Dá aula disso, inclusive. Eu brinco que eu moro lá. Exatamente. E quiser falar um pouco mais do que você tem feito, eu sei que você já escreveu um livro, então um pouco mais de como é que pode entrar em contato contigo e com a Máquina do Esporte. Esse é o momento agora pra gente te ouvir também. Agradeço essa oportunidade. Bem, no LinkedIn é super fácil, é Regi Andrade, você vai colocar. Eu acho que é o melhor caminho para você olhar. Lá, inclusive, se você me pedir para me seguir, você vai ter acesso aos meus contatos, a telefone, eu respondo todo mundo lá. Faço questão de fazer isso, até porque eu acho que é o ideal. Se você quiser falar com a Máquina do Esporte, também o caminho lá é legal, mas você pode entrar num site nosso e mandar uma mensagem, vai chegar até mim. A gente tem o maior prazer de falar o que a máquina tem feito e o que a gente pode fazer. Eu vou terminar falando de uma coisa divertida, porque eu acho que fica uma lição legal. Eu, quando era moleque, eu poderia ter sido jornalista, e acho que talvez, se eu voltasse atrás, eu seria. Né? Meu filho é jornalista, ele sabe disso. Tenho muito orgulho da carreira dele, só que eu tive um trauma muito grande na vida, que foi, eu era muito ruim em português, eu escrevia muito mal. Eu tinha um medo do meu texto, que quando eu fui para a faculdade, na escola eu me escondia. Sempre passei com muita dificuldade, você vai pegar o ensino médio, eu vou ficar de recuperação nos 3 anos, em português, os 3 anos. E por quê? Porque eu tinha sempre muita dificuldade, mas eu escrevi algumas redações que a professora gostou. Só que as pessoas não conseguiam fazer eu me livrar do erro. Eu não sei até hoje como acentuar. Eu decorei, né? Porque eu não entendo sílaba tônica. Nem vou fazer a brincadeira aqui, porque todo mundo, quando eu conto, tenta me ensinar. Eu falo, não adianta. Você pega a palavra, eu acentuo em todas. Eu consigo fazer o som para acentuar em todas. E isso criou um trauma muito grande. Então eu queria fechar dizendo o seguinte... Depois de muito tempo eu comecei a escrever, eu escrevo um artigo num site especializado em propaganda e um artigo por semana no LinkedIn, que dá um belo trabalho. E desses artigos eu tive uma ideia maluca, que foi escrever um livro. Então trouxe um para Fabrício, trouxe uma para a Paty, vai ficar aqui. E longe do que muita gente esperava, quando eu disse no mercado publicitário ano passado, eu lancei ano passado, no meio do Mundial de Clubes, as pessoas falam, você escreveu sobre propaganda, você escreveu sobre esporte, sobre... Não, eu escrevi sobre um romance. E foi uma das coisas mais divertidas. Que legal. E para alguém que era um aluno que você vai falar, pô, qual a sua memória sobre isso? É uma memória muito triste. Eu lembro de ver uma mulher gritando e eu chorava na carteira e as lágrimas caíram na folha do caderno. Eu não lembro o nome dela, graças a Deus, porque ela é um trauma na minha vida, né? E eu não sei por que ela gritava tanto, mas eu sei que eu chorava. E eu chorava e ela não parava de gritar. E ela conseguiu produzir alguém que tinha medo de texto. Eu fui para a faculdade, lembro na aula de redação, eu falei, nossa, eu tenho que me esconder. Aí eu descobri que era uma classe enorme, que eu podia me esconder com trabalhos em grupo e não tive problema. Só que não aprendi nada. Então esse é o detalhe final. Essa coisa que você fala que é impossível, é essa coisa que pode mudar a sua vida, entendeu? E eu acho que uma coisa divertida é, faça uma coisa que você nunca fez. Né? Isso para mim foi libertador quando eu terminei esse livro. E é um livro que não é um livro comercial, é uma diversão, eu fiz muito mais para uma brincadeira com a família, mas quando alguém que não me conhece lê e me manda uma mensagem, eu fico tremendamente impressionado com o que a pessoa fala, né? A pessoa fala e eu realmente não tinha noção. Então, assim,
o limite está um pouco na cabeça da gente. Então, se eu posso deixar alguma coisa aqui para quem assistiu e gostou aí do que a gente falou, qual é o seu limite? O que você está colocando na sua vida como limite? Cara, eu não fui fazer aula de português, eu tive muita ajuda da minha mulher e eu consegui trabalhar com isso e acho que essa é uma oportunidade que transforma a sua vida. Legal. Então, tomara que vocês gostem. Obrigado, agradeço o presente. A gente tem uma lembrancinha para você também. Eu que agradeço. Eu adorei. Como é que as pessoas acham seu livro? Só vai conseguir comprar direto, Fabrício, na Amazon você compra o digital. Mas se a pessoa entrar em contato comigo, eu consigo mandar para a pessoa fazer um esquema. Mas o mais fácil é o digital, você vai entrar com Além das Dunas e vai encontrar. Mas se a pessoa quiser o físico, aí tem que entrar em contato comigo, me pedir, que aí eu dou um jeito de fazer chegar. É artesanal. Foi feito, é independente, né? Fomos presenteados mesmo. E eu queria agradecer a canequinha, adorei meu nome aqui, né? Eu acho que isso é uma das coisas mais legais pra gente. É ver o nome da gente. Obrigado pelo carinho e obrigado por esse papo, adorei. Obrigada. Prazer Obrigada a você. Nosso. Obrigadão, eu agradeço. Obrigado. Pessoal, obrigado por mais essa companhia de vocês em mais um episódio do Webcast. Tomara que todo mundo tenha aproveitado tanto quanto a gente aqui. E fica para a próxima conversa. A gente vai ter mais temas interessantes que tem a ver com o momento que a gente vive, com o momento do banco, com o momento do mercado financeiro brasileiro. E a gente tenta trazer sempre temas relevantes, interessantes e que rendam boas conversas como a de hoje. Obrigado e até a próxima.